Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem aí. Tá? Eu sou o Vanderlei Vidor, eu sou coordenador comercial da Pináculo e hoje à noite vamos conversar um pouquinho, vamos trocar um pouco de ideias aí sobre a parte de interfonia celular. Alguns detalhes aqui sobre a questão do YouTube e a plataforma. Eu tenho aqui um atraso de mais ou menos uns 15 segundos entre a transmissão e vocês estarem recebendo a mensagem. E por isso eu peço ali até um pouco de compreensão, que possivelmente vocês vão colocar as perguntas e gostaria que vocês colocassem as perguntas no chat. E aí eu vou seguir com as respostas e talvez vai ter esse atraso. Tá? Eu espero que todos estejam ouvindo, eu vou ver aqui no chat. Acredito que sim. Aqui entrou a Denise. A Rose já está online, a Lilian também. Fernanda Oliveira chegou também agora. Wilbert. Ok, a Lilian confirmou que estão ouvindo, então vamos lá. Vamos seguir adiante. Vamos lá. Peço desculpas aí, acho que o meu microfone aqui, o USB, acho que travou. Mas agora está tudo normal novamente. Vamos lá. Retornando aqui então a Pináculo, período aí de 23 anos no mercado, então em 2014 a empresa, por demanda de clientes, lançou no mercado a solução de interfonia celular, que é o assunto principal hoje à noite para a gente conversar. Vamos lá. Qual é que é a ideia da interfonia celular? A ideia é a questão da praticidade, a questão do não uso de cabeamento entre os apartamentos e guaritas, hall de entrada e tudo mais. Então, vejam que temos muitas vezes surge a pergunta, mas se eu estiver fora do condomínio, se eu estiver na rua, qual é a distância? Onde é que vai funcionar? Olha, vai funcionar onde você estiver. Aqui a gente tem um exemplo, inclusive, está na Avenida Paulista e está recebendo a chamada no interfone. Estar no escritório, quer dizer, aonde estiver, no exterior, beleza, aonde estiver, sendo um telefone ou smartphone, vai receber a chamada em qualquer lugar. Seguindo aqui, que a gente estava falando, um dos apelos, pessoal aí das revendas, aí, em relação aos seus clientes, aí, o pessoal de vendas, a interfonia celular, um dos pontos que nós, na verdade, não tínhamos levado em conta quando nós criamos a solução, foi que condomínios que têm problemas com cabeamento seriam clientes. Nós começamos a receber essa demanda ao longo do tempo e entendemos que a solução tinha um potencial muito maior do que a gente imaginava. Então, nós criamos essa solução muito mais pensando em condomínios horizontais, por causa da dificuldade de passar cabo para as residências, pelas ruas e tudo mais. Então, aí se percebeu que a interfonia celular seria uma ótima solução. Com a entrada no mercado, apareceram essas situações, quer dizer, condomínios que têm muitos problemas com roedores, que têm problema de oxidação, prédios antigos, não tem mais como passar cabeamento dentro dos eletrodutos e por aí vai. Então, a solução acabou ganhando cada vez mais corpo em função desses benefícios que ela entrega.
uma outra situação aqui, ó, essa imagem aqui para a gente lembrar dos raios, as descargas elétricas e tudo mais. Esses são vilões aí que acabam causando problemas sérios no cabeamento. Tá? Justamente o fato de existir cabo entre a central e os apartamentos, quer dizer que ele acaba estando um pouco mais sujeito a descargas elétricas, o interfone cabeado. Como a solução de interfonia celular não tem cabos, então a gente consegue eliminar esse risco, pelo menos entre a central e os apartamentos. É claro, o pessoal da área técnica já deve estar pensando, lógico, tem cabeamento do painel externo até a central, a placa de rua, como o pessoal gosta de chamar. Então, é claro, existem cabos, existe alimentação elétrica, isso, claro, caiu um raio, ok. Nessa parte aí teremos problemas, não tem dúvida, é inevitável. Agora aí entra a questão da manutenção. Uma das coisas que a gente percebeu ao longo do tempo também é o incômodo a manutenção em condomínios, no interfone. Ela, às vezes, em algumas situações, chega a demandar que 2 apartamentos, que o pessoal de 2 apartamentos tenha que estar em casa. Do segundo andar e o terceiro, por exemplo. Então, existem, às vezes, interligações que acabam, por uma manutenção, havendo a necessidade de acessar o outro apartamento que não tem problemas, para sanar um problema no andar de cima, por exemplo. Então, a necessidade da manutenção, ela acaba ficando restrita, de novo, a hall de entrada, guaritas e tudo mais. Então, isso é outra grande vantagem da interfonia celular. E é claro que para as instalações, a instalação ela fica extremamente reduzida. A gente está falando aí, tempo de instalação vai levar aí meio turno, no máximo um dia inteiro, mas em geral um turno é suficiente para realizar uma instalação em qualquer porte de condomínio. A questão do porte de condomínio também, olha só, agora eu vou entrar aqui, a gente vai visualizar. Basicamente são 3 tipos de centrais, 3 modelos que nós temos. Tá? Daí eu entro nessa questão do porte de condomínios. O MP1T, por que é esse nome MP1T? Módulo porteiro 1 tronco. O que é um tronco? É uma conexão para uma placa de rua, para um painel externo, painel de visitantes. Quais são as características dessa central? Questão de sem cabeamento, conforme a gente já abordou. São até 5.000 residências, ou o pessoal gosta muito de chamar 5.000 ramais. Então, assim, ó, são até 5.000, quer dizer, e 2 números cada apartamento, ou enfim, cada unidade. Cada residência pode ter até 2 números configurados. Sejam números de telefone fixo ou telefone móvel, tanto faz. Eu estava falando antes sobre atender o telefone na Avenida Paulista, atender o interfone na Avenida Paulista, com um celular. Agora, nada impede da pessoa ter um telefone fixo dentro do apartamento. A solução vai funcionar também. Ou seja, que a gente já conclui rapidamente que a solução não utiliza aplicativos. É uma chamada de voz que é realizada entre o visitante e o morador. Deixa eu retornar aqui. Então, 2 números por apartamento, vai ser um primário e um secundário, um prioritário e uma segunda opção. O sistema ele vai chamar, a solução ele vai chamar no primeiro número em até 5 toques, e ele passa para o segundo número se o primeiro não atendeu. Agora, vamos supor que o primeiro número acabou indo para a caixa de mensagem, ou estava desligado, tá? Ou o morador cancelou a chamada, imediatamente a central vai passar para o segundo número. A liberação de porta, a abertura é feita
com comando a partir do celular. O pessoal que está acostumado com central cabeada, a lógica é rigorosamente a mesma. O que o morador vai... o que o morador vai fazer? Quando ele decidir que o visitante pode entrar, ele vai digitar lá *1 no teclado do interfone dele. E nisso aí vai acionar a abertura do portão, então. É uma solução dual chip, tá? Tem um segundo chip que seria um backup. Depois eu mostro para vocês ali a placa, como é que é. A configuração, essa configuração de agenda, ela pode ser feita via software gratuito, que o equipamento que está no nosso site, lá o software para baixar. Então, o instalador ele baixa esse software, instala em um computador, um notebook, conecta na central, e ele vai fazer todas as configurações, vai fazer a carga de agenda. Essa carga de agenda pode ser importada a partir de um arquivo Excel, de um arquivo texto, para agilizar o processo. Deixa eu só verificar aqui que tem uma pergunta. O Wilbert Coelho. Eu acho, estou perguntando, quando configurar 2 telefones, como funciona? Eu acho que a ideia era, acho que eu já expliquei ali, que é o caso em que vai chamar o segundo número quando o primeiro está indisponível, ou foi cancelada a chamada, ou alguma coisa assim. Wilbert, não sei mais se não foi suficiente, por gentileza menciona algo mais ali que eu retomo o assunto, tá? Aqui nós temos o segundo modelo, então, que é o MP2T. Por quê? Módulo porteiro 2 troncos. 2 conexões, uma para o painel externo e outra conexão para o ramal do vigia, o ramal do porteiro. Então, isso é na hipótese do equipamento ser instalado numa guarita, um hall de entrada, em que existe a figura do porteiro, o porteiro físico, a pessoa lá que faz o atendimento aos visitantes. Então, o MP2T ele tem todas as características que a gente visualizou aqui do 1T, acrescido apenas de um ramal para o telefone aqui. É claro que é possível conectar 2 painéis também. Eu posso colocar 2 placas de rua. Na hipótese de uma placa de rua estar conectada na entrada de visitantes e outro na entrada de veículos, ou então uma entrada secundária que seja necessário, que tenha um painel de rua. Então, é sim possível conectar 2 placas de rua também. E aqui eu vou entrar em mais detalhes de cada um deles depois. Tá? Aqui o terceiro modelo que a gente é um lançamento relativamente recente, ele é de dezembro de 2019. Nós entramos com a solução, vamos dizer assim, uma solução híbrida, com a conexão MPTR, as 2 conexões, tronco e ramal. MP2T, 2 troncos, 1T, 1 tronco. MPTR, 1 tronco e 1 ramal. Para que essa conexão de ramal você conecta na central cabeada. Tá? E aí a gente tem uma solução híbrida. Eu vou entrar em detalhes logo mais e vai ficar mais simples de entender. O que eu comentei antes, dual chip. 2 chips de telefonia celular é possível conectar nele, 2 SIM cards. Aqui eu acho importante entrar em um detalhe, as ligações, elas nunca são ligações simultâneas, sempre uma ligação por vez. O pessoal também que pensa bastante tecnicamente, isso é uma dúvida bastante comum. Uma ligação, não há ligações simultâneas. O segundo chip, aqui, SIM card 1, aqui SIM card 2, aqui é a foto da placa do equipamento. Tá? SIM card 2, eu coloco uma operadora de backup.
Vamos imaginar o seguinte, a operadora principal é a Vivo. E a segunda operadora é a Claro. Se a Vivo estiver indisponível, o equipamento automaticamente ele passa a operar com a Claro no período de 6 horas. Se a Claro, ou melhor, depois dessas 6 horas ele volta a testar a Vivo. Se a Vivo já estiver ok, ele segue adiante com a Vivo, volta a operar com ela. Se não estiver ok, ele volta para a Claro, continua por mais 6 horas trabalhando com a Claro como operadora. Então, não é obrigatório, ele é dual chip e pode ser usado como opção. Eu vou dizer para vocês, naturalmente, mais de 90% dos condomínios, mais de 95% não utilizam a segunda opção. Então, não é uma obrigatoriedade, é uma comodidade que tem e que em condomínios grandes a gente recomenda fortemente que o condomínio coloque uma segunda opção de operadora. Deixa eu só visualizar aqui que teve uma outra pergunta. Tá. O Cássio Alessandro, ele está perguntando se só funciona com a placa de rua da Pináculo. Olha só, Cássio, nós nesse momento nós não temos placa de rua, nós não trabalhamos, nós não fabricamos ainda. Isso é um projeto futuro, a gente está em andamento na engenharia, mas é algo até com outras funcionalidades além de uma placa de rua. Então, qual é a placa de rua compatível? Toda a placa de rua no padrão DTMF. Então, você pode colocar lá um JFL. Aqui, apesar de estar uma etiquetinha da Pináculo, esse painel é JFL. Eu posso dizer que JFL, Intelbras, HDL, AGL são placas de rua muito comuns que são utilizadas. Então, é isso aí, Cássio. Pode trabalhar com a placa de rua que você estiver mais habituado, sendo ela padrão DTMF, vai funcionar tranquilamente. Pessoal, assim, ó, com dúvidas aí, fiquem à vontade, vão colocando elas aí no chat e à medida que for avançando aqui, eu vou respondendo elas. Da mesma forma, no final, também eu vou ficar disponível aí para atender vocês, tá? Com todas as dúvidas, ok? A Lilian está mencionando aqui, PEC 13 JFL, com certeza, o HDL, o Intelbras, isso aí. Tá, ok. Eu dei um silêncio aqui que eu só estava validando se o som ainda estava ok, mas vamos lá, eu percebi que está ok sim. É que agora eu estou monitorando aqui com um celular aqui no lado. Olha só, para deixar mais claro o funcionamento aqui, a gente consegue aqui fazer uma simulação, dadas suas limitações, mas olha só. O que a gente tem aqui dentro do equipamento, na memória dele, na central? A central nada mais é do que uma grande agenda, que pode ter até aqueles 5.000 números, conforme eu falei. Tá? Aqui, ó, por exemplo, o 200 teria um número que poderia ser fixo, e o segundo número que seria um número de celular. Está aqui o 200. Então, quando a gente fala aqui de cabeamento, nós estamos falando do cabeamento de placa de rua até a central. Aqui tem a alimentação elétrica dela, bom, tem uma antenazinha e ok, encerrou por aqui o hardware. Daí para frente, a comunicação é toda via rede de celular. Então, retomando aqui a ideia do 201 que está em vermelho. Quando disca o 201 aqui na placa de rua, o que a central faz? Ela dispara uma chamada para esse celular aqui, 9887766666. O que vai acontecer? Vai realizar uma chamada lá para o número de celular relacionado aqui na agenda, certo? Simples assim.
Aqui tem uma situação que a gente já pode tratar sobre ela agora também. Olha só, nós estamos falando de placa de rua ou um telefone de mesa. Então, daqui a pouco o condomínio tem uma situação lá em que somente o porteiro se comunica com os moradores. Somente ele. E ele atende o visitante de alguma outra forma, tem uma janelinha, sei lá, ou está lá no hall de entrada e todo mundo tem acesso. Então, não necessariamente seja uma placa de rua, pode ser um aparelho telefônico DTMF conectado na central, no MP1T, então, e ele segue adiante com a chamada para o respectivo número de celular, conforme foi discado aí no aparelho. A lógica do MP2T coletivo, então, é a mesma. O detalhe é que aí são duas conexões. A placa de rua, ela pode discar direto o número do apartamento, ou ela pode pressionar a tecla portaria, o visitante, no caso. Pressionando a tecla portaria, vai chamar no ramal do porteiro. Aqui eu vou entrar no detalhe que é uma pergunta comum. Essa conversação aqui, entre placa de rua e porteiro, ela acaba sendo só via cabeado. Ela não é via celular. Existe a possibilidade de você fazer o cadastramento aqui de uma segunda, cadastrar um segundo número para o porteiro, que seria uma espécie de um siga-me. Então, aí sim, tentou chamar aqui no ramal fixo, não atendeu, passa para um número de celular que foi programado para o porteiro. Então, existe essa possibilidade também. Aqui, retomando aquela ideia que eu estava comentando antes, isso é bastante comum, você coloca duas placas de rua para dois acessos no condomínio. Um outro detalhe também, imagino que tem pessoal da área técnica, pessoal das revendas aí e tudo mais. Outra pergunta muito comum, até o pessoal da área comercial, como é que faz o acionamento aqui? Como é que a central aciona? Quantos relés o MP2T tem? Quantos relés o MP1T? Não tem nenhum. Ele exatamente não aciona nada. Quem faz todo o acionamento é a placa de rua. Então, o pessoal que está acostumado com a interfonia, a lógica é rigorosamente a mesma. Você vai conectar a saída 1, saída 2 do PEC 13. A instalação é rigorosamente igual no PEC 13. A diferença é que a comunicação que acontece, ao invés de você estar conectando ele numa central, uma central cabeada, você está conectando ele numa central que realiza a comunicação toda via rede de celular. Basicamente, é isso. Aqui, mesma lógica, que simulando o Disco 201, vai chamar lá no telefone lá do 201, celular do 201. O pináculo MPTR. Então, retomando, tronco ramal. Qual é a vantagem desse equipamento? Bom, nós criamos essa solução principalmente pelo seguinte. Outra pergunta comum, e como é que ficam as áreas comuns dentro do condomínio? Como é que fica a piscina, salão de festas, área administrativa? Ok, quando a gente está falando da piscina, do salão de festas, o morador, se ele está lá no local, ele vai receber a chamada do interfone, a lógica segue o baile. O morador vai fazer a liberação da entrada no condomínio para o visitante. Agora, aí começou a surgir situações de condomínios muito grandes que tem mais de 20 ramais só de áreas comuns ou de áreas administrativas e tudo mais. Bom, para solucionar isso, a Pináculo lançou o MPTR. Então, tronco ramal. Tronco você conecta
o painel externo, a placa de rua. Ramal, no ramal você conecta uma central de interfone cabeado. Então, você conecta aqui uma JFL ao MPTR, o que vai acontecer? Naquela lógica do apartamento 201, tá? Eu tenho 2 números cadastrados para ele, continua rigorosamente a mesma. As características aqui da central, as características internas são as mesmas. Capacidade para 5.000 apartamentos, 2 números por apartamento, tudo isso segue igual. Qual é a situação? Inicialmente, o equipamento, o MPTR, ele vai fazer a chamada primeiro na central cabeada, que por sua vez vai chamar dentro do apartamento. Tá? E aí vem uma questão de configuração. Você pode deixar chamar, sei lá, 3 vezes dentro do apartamento, não atendeu, a central dispara a chamada para o telefone celular, para o telefone que estiver programado, ou para os 2 que estiverem programados. Tá? Sei lá, você pode configurar 5 toques. Então, a central cabeada vai chamar 5 vezes dentro do apartamento. Como não aconteceu, não atendeu ainda, o MPTR liga para o número de celular. Bom, a partir do momento que estiver chamando em um celular, vai continuar chamando dentro do apartamento. Aí, o que acontece? O primeiro que atender vai encerrar a chamada no outro. Então, se atendeu no celular, não chama mais dentro do apartamento e vice-versa. Olha só, o Cássio perguntou aqui. A comunicação entre apartamentos. Olha só, a comunicação entre apartamentos, sendo o MPTR, ela vai ser possível em função da central cabeada. Agora, assim, ó, a comunicação entre apartamentos a partir das nossas centrais, ela não é possível. Por quê? Por causa daquela situação da chamada, de ser uma chamada única. É uma ligação por vez. Então, até tecnicamente, seria possível a gente realizar uma chamada, por exemplo, do 201 para o 403, só que o problema é o seguinte, a placa de rua ficaria desassistida. Não seria possível atender o visitante, então a gente entende que isso seria uma limitação que não seria legal. E, além do mais, só seria possível a comunicação entre 2 moradores, não mais que isso. Então, por isso, não é viável, não é possível. Tá? Principalmente pela questão técnica das ligações celulares, ali, por ser um módulo de celular só, ele só vai conseguir fazer uma chamada por vez. Se alguma outra dúvida aí, fiquem à vontade. Eu vou entrar em algumas questões comuns. A comunicação entre moradores, então, ela não é possível. Tá? Uma outra situação muito comum que o pessoal pergunta, o morador precisa ter crédito no celular para utilizar a solução de interfone via celular? Não necessariamente. Tá? As nossas centrais, elas têm um recurso que é assim, vamos dizer que o morador do 202 queira conversar com o porteiro, o que ele faz é uma ligação para o número de celular aqui da central. A nossa central imediatamente ela derruba a chamada, que é o recurso de callback. Tá? Normal, ele sai de fábrica ativo. Tá? O instalador, a revenda, ela pode desativar isso. Mas, em geral, ele sai ativo e é utilizado dessa forma. Então, o morador ele faz uma ligação para o chip de celular, o chip da central. A central derruba a chamada e imediatamente retorna a chamada lá para o celular do morador. E aí o morador está em conexão com o vigia, com o porteiro, ou até mesmo com o painel externo. Tem moradores que chegam a fazer esse processo. Eles discam para a central de interfonia e eles mesmos dão um comando de abertura via telefone, para ele não utilizar a chave, né? Não precisar utilizar a chave na entrada do condomínio. Também é possível.
A questão de custos também muito questionada, muito levantado. Custo, como é que está a questão do custo para o condomínio? Hoje em dia, nós falamos aí em geral de planos de R$ 50 por mês, plano controle da Claro, da Vivo, enfim. Aí a questão de operadora da região. Tá? Em que R$ 50 te dá direito a chamadas ilimitadas para qualquer fixo ou móvel do Brasil inteiro. Então, o condomínio vai ter a garantia que ele vai gastar R$ 50 no mês e não mais que isso. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui. Edvalson, consigo ver a intensidade de sinal do chip? Sim, é possível ver a intensidade de sinal através do software de gerenciamento. Você conecta aqui na USB, conforme eu comentei antes, aquele software que é o MC Soft, ele está no nosso site. Você conecta e extrai todos os dados, todas as configurações do equipamento e a questão de intensidade de sinal. Quantos dBs o equipamento está recebendo, a que nível que está. Então, e existe um outro detalhe importante, Edvalson. Nós temos uma plataforma web que ela pode ser utilizada para isso. Depois eu entro em detalhes quanto a ela, e nela também é possível visualizar o nível de sinal. A Lilian pergunta, como funciona sem porteiro? Como se fosse uma portaria virtual? Exatamente. O pessoal costuma chamar, Lilian, de portaria autônoma. Por quê? Porque o condomínio ele acaba ficando autônomo, ele não depende de ter uma pessoa lá, um porteiro, e o próprio morador faz o atendimento. É claro que a portaria remota, a portaria virtual, aí tem uma central que está fazendo o atendimento. Então, aí depende de pessoas de fora. Neste caso, que a gente considera, então, como portaria autônoma, conforme eu mencionei, aí o condomínio, aí o próprio morador, ele se encarrega de fazer o atendimento ao visitante. Aliás, a gente percebeu, inclusive, que a demanda, pelo menos... É claro que, naturalmente, com a pandemia, tudo reduziu bastante, natural. Eu não poderia chegar aqui e dizer que nós estamos vendendo mais, não é isso. Tá? Estou dizendo que a interfonia, a venda da interfonia, ela não caiu tanto, e a gente continua recebendo muitas demandas de dúvidas, porque é uma solução relativamente nova, não deixa de ser. Então, o pessoal continua questionando muito. É uma oportunidade também de redução de custos para o condomínio. Então, o condomínio, se ele tem hoje porteiro e ele utilizar a solução de interfonia celular, ele pode, claro que o morador tem que estar disposto a ele fazer o atendimento dos visitantes. Tá? Aí não dependeria de uma central remota. Se tiver a central remota, aí, claro, a nossa solução não se aplica a isso. Né? Deixa eu ver outra dúvida aqui. O Wilbert perguntou, plano controle da Vivo. Pode ser um plano controle da Vivo, eu sei, tem uma situação aqui, um plano controle da Claro, aqui na região. É muito tranquilo, funciona muito bem. Por que eu falei de plano controle e não de um pré-pago? É possível usar pré-pago. Só o que acontece na prática, pessoal, o condomínio, o síndico, enfim, o responsável acaba esquecendo de colocar crédito. E aí o que acontece? Aí a solução não funciona, porque não tem crédito. Se o cara, claro, esqueceu de pagar o plano controle, também vai dar problema. Tá? Mas a possibilidade é menor disso acontecer. Tá? E se for um plano pós-pago, perfeito, sem problemas. A questão do plano em si não seria um problema, não causaria nenhum problema técnico. Estando operando a linha, o chip estando ok, segue adiante. Até, por exemplo, assim, o que a gente faz para o que na instalação tem que ser feito?
Você pega um chip da operadora, o chip que o condomínio entregou para você, você coloca ele num telefone celular, habilita ele, faz todo o processo com a operadora, que tem que colocar CNPJ, colocar CPF, todo aquele processo burocrático, ele precisa ser feito naturalmente, você faz pelo aparelho telefônico. Depois que está tudo ok, aí você pega, abre o equipamento, eu vou voltar um pouquinho na apresentação, mas abre o equipamento e conecta o chip aqui dentro dele e fecha a tampa. Tá? Então, detalhe bem importante, deixa o chip 100% ativado antes de conectar na central. Beleza? Pessoal, eu vou entrar nesses detalhes aqui, ó, tanto com questão de oportunidade de venda adicional para os condomínios e tudo mais, mas também para mencionar que a solução de interfonia celular, ela não substitui e ela não prejudica nenhuma outra de controle de acesso, tá bem? Então, assim, ó, o pessoal pergunta, mas eu posso botar um leitor biométrico? Cara, pode botar o leitor biométrico, faz a instalação lá do controle da fechadura, do fecho elétrico, eletroímã, eletromagnético, tanto faz. Eu posso usar com leitor de tag, tudo certo. Eu retomo o que eu mencionei antes, que nós temos uma central de comunicação. A parte a parte elétrica, a parte de acionamentos, o meio de comunicação aqui, o painel de rua, você vai vender, você vai atender o condomínio, você vai atender o cliente lá com a solução que você considera mais adequada, que você já está acostumado. Beleza? Isso aqui é um totem, quer dizer, tem casos de botar esse painel num totem, se comunicar à distância. Tem situações aí que a gente já soube também de uso em empresas, grandes empresas, precisa uma comunicação, quer dizer, não necessariamente para condomínios, mas tem que ter a comunicação com áreas específicas, responsáveis específicos, sejam esses responsáveis que atendem via celular ou atendem em telefones fixos, você pode botar um totem, um painel de rua, uma placa de rua, bota uma central da Pináculo, faz a configuração e segue o baile com a mesma lógica dos condomínios. Acho que é o White Martins Air Liquide, é uma empresa bastante grande aí, da área de oxigênio para área hospitalar e tudo mais, e eu sei que eles utilizam a solução nossa. A gente acaba não sabendo muito o que o pessoal lá usa, o que o cliente final usa, porque como a gente não interage com o cliente final, então a gente acaba não sabendo a maioria dos cases, aí a gente acaba nem tendo conhecimento. Bom, antes eu mencionei sobre a plataforma web, tá? A questão da intensidade de sinal, o Edvalson questionou antes. Nós temos uma plataforma de gerenciamento web, tá? Que ela é livre, não tem custo nos 3 primeiros meses. Tá? Essa plataforma ela permite o cadastramento de telefones, apartamentos, blocos, equipamentos. Você pode fazer o gerenciamento todo via internet sem ter que ir até o condomínio, ou seja, a revenda sem precisar ir até o condomínio, o prestador de serviços e tudo mais. Nada impede do síndico também ter acesso a essa plataforma que tem a visão do condomínio. Então, o que precisa tecnicamente para essa plataforma funcionar? Que nem a gente mencionou aí antes sobre o plano controle. O que precisa, neste caso, precisa que o plano lá comporta pelo menos um pacote de dados. Tá? E esse plano de R$50, por exemplo, que eu falei da Claro, que a gente tem aqui na região, é um plano que tem, acho que 2 GB de internet. É uma quantidade baixa se a gente falar em YouTube, uso no smartphone. Agora, para a central de interfonia, isso é uma quantidade elevada, é uma capacidade muito grande. Então, quer dizer, não vai ter problema algum. A gente talvez no mês vai consumir 200, 300 mega, consome 20%
15% do pacote de dados que o condomínio contrataria. Tá? Então, hoje não há problema nenhum. Se o condomínio tiver um plano desse controle, você vai poder fazer o gerenciamento de agenda tudo remoto. E aqui, na verdade, aqui eu só não consigo abrir a plataforma nesse momento, mas tem uma área aqui que a gente consulta o equipamento e ele mostra o diagnóstico, ele mostra o nível de sinal, a intensidade de sinal que está naquele momento no condomínio. Na verdade, não só naquele momento, mas ele traz um histórico. Então, é possível, vamos imaginar assim, ó, chegou alguém no condomínio 6 da manhã, agora pela manhã, e teve algum tipo de problema. A revenda vai receber o chamado durante a manhã ou à tarde. Ela pode entrar na plataforma, dar uma olhada aqui na intensidade de sinal e pode ter havido aí um problema que 6 da manhã a operadora não estava disponível. Tá? Se foi uma questão isolada, muito provavelmente foi um problema de sinal. Tá? Então, a gente tem essa facilidade aí para oferecer para as revendas. Tá? Conforme eu falei ali, os 3 primeiros meses não tem custo e depois tem uma tabela que a gente considera aí por porte de condomínio, até 200 apartamentos tem um valor, acima de 200 a 500 tem outro, acima tem um pouquinho mais alto e por aí vai. Então, essa parte aqui da plataforma, havendo interesse, a gente passa tabela de preço e tudo mais, a gente pode conversar sobre ela. Pessoal, para as revendas, uma coisa bem interessante, nós criamos uma maleta. É uma maleta daquelas, o pessoal aí da área técnica já está acostumado com esse perfil de maleta aqui, ela é uma maleta de alumínio, onde dentro dela a gente instala um MP2T, ou seja, 2 troncos, você tem daí um telefone de mesa, seria o telefone do porteiro, tem um painel externo, uma placa de rua, e tem um feixe eletromagnético. Com essa solução aqui, é possível fazer a demonstração na totalidade para o cliente, 100%. Você consegue mostrar a solução funcionando com todos os recursos, inclusive até com a própria plataforma web que a gente estava falando antes. Tá? Então, ó, central de interfonia, painel externo, telefone, fecho, estação elétrica e a maleta personalizada em alumínio. Então, uma solução bem interessante aí que facilita bastante. Eu já participei várias vezes de apresentações para condomínios e pessoal aqui, as apresentações que eu participei aqui no estado, em função de deslocamentos e tudo mais, aqui no Rio Grande do Sul, né? E o pessoal aqui gosta muito quando vê o negócio funcionando. Olha aí, ó. A Lilian precisa de uma maleta. O Wilbert também. Não? Ah, não, a Lilian. O Wilbert está me perguntando o seguinte, está nos perguntando. Tem de configurar via DDNS ou cloud? Cara, eu levei uma rasteira agora. Caramba, mas olha só, via DDNS eu não sei te dizer, cara, não, mas não, acho que não, tá? Mas eu posso ver isso aí e responder, tá? Com tempo. Agora, essa parte aqui da plataforma, ela é toda cloud, sim. Tá? Uma outra coisa interessante da plataforma, por ela ser em cloud, nós temos aqui também o histórico de eventos. Isso é uma coisa que não é possível a gente ter sem a plataforma, porque as centrais, elas não têm capacidade de memória para armazenar eventos por muito tempo. Então, ela armazena por algum tempo ali, só o tempo de fazer a carga para o servidor, e aí ela zera. Ela zera na memória, está lá disponível no servidor. Até eu tive uma pergunta ontem ainda, se isso é online. É praticamente online, é coisa de
Depende de disponibilidade de rede, mas 1 minuto, 2 minutos depois do evento já está disponível na plataforma para consultar. E esse evento que eu digo aqui é o seguinte, por exemplo, a abertura do portão. Isso é um evento bem importante, tem condomínios aí que fazem questão de ter esse registro. Saber qual foi o apartamento que autorizou a abertura do apartamento, do portão, e não só o apartamento, mas também o número de telefone que realizou a abertura. Então, se foi o primeiro número, o segundo número, isso fica registrado. Para diagnóstico, também o histórico de eventos é importante, porque a gente sabe que caiu, por exemplo, em caixa de mensagem, não teve sucesso na chamada, então isso também ajuda muito na questão técnica. Essa plataforma, olha só, não é aplicativo, é plataforma web, mas você pode pegar e abrir ela no navegador a partir do smartphone e vai poder fazer todo o processo aí tranquilamente. Tem mais uma pergunta aqui do Edvaldo. No caso, se utilizar 2 chips, o segundo fica... o segundo fica desligado ou os dois ficam ligados ao mesmo tempo? Olha só, os 2 chips ficam conectados. Tá? Módulo de celular é um só. Então, o equipamento, quando inicializa com o chip 1, o chip principal, ele vai autenticar lá na ERB, na estação, lá na antena do celular, da operadora, para ser mais simples. Tá? E o segundo chip, ele vai estar desligado. Bom, caiu essa ERB, essa antena da operadora, para pegar o exemplo com a Vivo, caiu o sinal dela, aí o nosso módulo desativa aquele chip, tá? E autentica o segundo chip daí na operadora dele, por exemplo, a Claro. Então ele vai autenticar o segundo SIM card, o segundo chip na operadora dele. Tá? Então não ficam ligados simultâneos, está só lá conectado fisicamente mesmo. Aí é aquela questão que eu comentei, 6 horas, isso é configurável, detalhe, isso é configurável. Então, durante 6 horas ele vai manter o segundo chip, o de backup, vamos dizer assim, a operadora de backup, durante 6 horas em uso, e depois ele encerra e retorna para o principal. Se a operadora principal realmente voltou a operar. O Wilbert perguntou se para acesso à plataforma web, o número de série não é exatamente o número de série do equipamento, é o e-mail do equipamento. É o e-mail que a gente utiliza para fazer o cadastramento na plataforma. Tá? O Edvalson pergunta, no caso de utilizar a plataforma web, como é a conexão? Via USB? Não, olha só, Edvalson, a conexão via USB, ela só é utilizada para comunicação direta com a central a partir de um computador. Você fez a instalação no condomínio, você usa lá via USB para agilizar o processo de configuração. Tá? Está tudo ok, desconecta ele, ou você pode fazer inclusive em bancada e chegar no condomínio com ele redondinho já pronto para fazer a instalação. Você desconectou o cabo USB, tudo está gravado na memória do equipamento, e a partir disso ele é autônomo. A comunicação da central ou da plataforma web com a central, ela é via GPRS, ela é via 3G, ela é via rede de dados de celular da operadora. Então ela não precisa de cabo daí. Não sei se eu fui claro o suficiente, se alguma coisa eu deixei a desejar, alguma resposta aí, pessoal, por gentileza, fiquem à vontade aí, mencionem aí que eu retomo o assunto, ok? Assim, ó, o todo, tá, que eu tinha para passar era isso, tá?
continuo aqui à disposição aí para dúvidas, tá? Eu acho que tem pontos aí, até pela participação de revendas, eu achei muito interessante o fato da Lilian ter convidado o pessoal das revendas também, tá? A gente não tinha muito preparado algumas coisas tecnicamente, porque nesse momento até não é o objetivo. Agora eu já deixo aqui em aberto a possibilidade de uma agenda de treinamentos, de agendar treinamento técnico direcionado para o pessoal das revendas, certo? Direcionado para o pessoal técnico das revendas, o pessoal mais técnico também da Modesto, alguma coisa mais aprofundada aí que vocês precisem, por gentileza, o contato é o Diogo, que atende vocês, tá? O pessoal da Modesto diretamente. Eu estou à disposição, a gente trocou ali alguns e-mails, eu enviei um e-mail aí com o link e tudo mais, tá? E eu vou ficar à disposição de vocês aí, tá? Para a gente tratar os assuntos aí que que vocês demandarem mais detalhes, tá ok? Ó, a Lilian mencionou aqui que um treinamento técnico vai ser muito bom. Perfeito, excelente. A gente combina isso, a gente agenda com antecedência para a participação de todos que conseguirem aí. O Edvalson perguntou se o módulo de celular utilizado é 3G. Sim, Edvalson, é sim 3G. Nós tínhamos um modelo que era só GSM, nós descontinuamos esse modelo, tá? E aqui vale um detalhe, quando se fala em 3G, logo vem a ideia de que 3G é para dados. 3G é sim para dados, porém também tem a comunicação da operadora via 3G, tá? Comunicação de voz. Então a gente tem que ficar muito atento com solução GSM, que pode não funcionar mais com algumas operadoras em algumas regiões. Tem operadoras, muitas Brasil afora, que elas vêm desligando o sinal GSM. E então o equipamento para de funcionar se ele não for na tecnologia 3G. Então, com o nosso equipamento, tanto é que é MP2T 3G, 1T 3G e TR 3G. As três centrais, elas são 3G. Beleza? Deixa eu ver aqui, o Vilbert te perguntou também. Só estou conseguindo ler a pergunta aqui. Tem um probleminha aqui no meu. Bom, se eu estiver sem um computador para acesso à web, o Vilbert pergunta se é possível configurar com aparelho telefônico. Sim, você pode configurar, muito comum, o tal do badisco. Né? Você conecta um badisco, então, ali no ramal, na posição de ramal da nossa central, e aí no nosso manual técnico, ele está inclusive disponível no site também para baixar, tem todos os comandos DTMF que você pode fazer. Tá? Então, tem comando ali para ativar callback, desativar, tem comandos para configurar o ramal que vai chamar lá, o ramal do porteiro, do vigia ali, enfim. Você pode incluir apartamento, excluir a agenda inteira. Então, toda a manutenção você pode fazer, sim, a partir de um aparelho telefônico ou um badisco. Isso é muito comum em campo ser utilizado aí como plano B. Certo? É que às vezes você pega assim um condomínio com 250 apartamentos, para você fazer toda a configuração via DTMF fica ruim, mas para um plano B aí vai legal, ele ajuda legal, você tem agilidade para resolver qualquer coisa mais rapidamente. Beleza? Olha só, Lilian, eu agradeço muito aí a oportunidade de a gente poder ter feito esse treinamento. Peço desculpas pelo problema que a gente teve aqui no início, que eu tive aqui no início, foi um probleminha na USB aqui no meu computador, tá? Mas agradeço imensamente aí por a gente poder ter tido
essa conversa aí. E olha aí, agora a Aline me respondeu aqui que ficou mudo. Poxa. Estou sem áudio de novo? Retornou? Vamos ver. Retornou o áudio não? Ah, ok. Eu acho que a Rose mencionou aqui que está ok o áudio. Mas, pessoal, ainda bem que aconteceu isso agora só no final. Tá? Pessoal, novamente aí, muito obrigado. Eu vou seguir à disposição aí de vocês por e-mail, por telefone, tá? E seguimos adiante. O Diogo, meu colega lá, também está à disposição, certo? E espero logo mais nós fazermos aí um treinamento técnico aí e aprofundar mais aí nessa área. Precisando de um treinamento comercial também, a gente combina aí também para a gente repetir, tá ok? Vou ficar à disposição aqui até que o pessoal está saindo aí, mas eu sigo à disposição aqui. Qualquer coisa vocês podem ir colocando dúvida, pode continuar colocando dúvidas aí no chat, ok? Grande abraço aí pro pessoal que está de saída já e muito obrigado de novo.